Olá, hoje eu quero trazer duas cartas para poder a gente ilustrar o signo de Gêmeos e o signo de Virgem. Por que eu estou trazendo Gêmeos de novo? Tanto porque eu não falei dessa carta antes, quanto porque ele também é um signo regido por Mercúrio e os dois têm conexão. Primeiro vamos analisar a carta de Gêmeos. Olha só o tanto de símbolo que tem essa carta. O que chama atenção primeiramente é o homem e a mulher. Ambos estão segurando o caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio está no centro da imagem e ele representa a arma de Hermes. Representa a função da dualidade da nossa mente. O caduceu tem duas cobras enroladas entre si, que vêm de uma base e vai para uma parte superior. Essas cobras representam essa dualidade que eu estou falando, onde masculino e feminino entrelaçam entre si, representado pelo homem e pela mulher. E o topo do caduceu tem uma asa e um espelho. Essa asa tanto pode representar o elemento ar, quanto uma função mais espiritual. Porque o caduceu de Mercúrio simboliza o movimento de espiritualização do ser humano. A gente vem do instinto e vai para o espiritual. Porém, isso se trata de uma polaridade, instintivo e espiritual. O objetivo aqui não é ignorar o instintivo e ir para o espiritual. É ir do instintivo para o espiritual, unificando os dois. Porque o instinto é aquilo que nos move, é o que nos conecta com a terra. O espiritual é o que nos conecta com o céu. No centro do caduceu, lá no topo dele, a gente vê um espelho representando o processo de reflexão que a mente nos proporciona. A partir da mente, a gente reflete. Embaixo do caduceu, a gente vê um macaco segurando o mundo. Esse macaco ele pode ser a representação do deus Tote, lá do Egito, também sincretizado com Hermes e com Mercúrio romano. E ele segura o mundo, então a capacidade de compreensão do mundo, do universo, se dá a partir da nossa mente, a partir da nossa função racional. Embaixo a gente vê um unicórnio, que ele pode ser o representante da pureza. Se trata de um ser mitológico, né? Então a gente está sempre caminhando em direção a essa purificação, sem ter certeza de se existe mesmo um destino final para isso. E do outro lado a gente vê o leão como símbolo de força e de criação. Lembra que o signo de leão ele representa a nossa centelha divina, né? Ele está conectado com o nosso centro, com o nosso coração. A partir do coração a gente cria. Para poder a gente criar, a gente precisa do Mercúrio, que nos dá a capacidade da compreensão. Em cima do leão a gente vê um andarilho, que pode ser o louco do tarô. O louco do tarô, resumidamente, representa os passos que a gente vai dar na vida. Por curiosidade, a gente vai explorar. Tudo isso conectado diretamente ao signo de Gêmeos, que tem como função explorar tudo que é novo, a curiosidade. Em cima do unicórnio a gente vê um anjo passando líquido de uma taça para outra. Esse anjo pode representar aqui o arcano da temperança. A gente vai falar dele mais para frente. Mas simbolicamente aqui ele pode representar a mistura de sol e lua. Lembra que o processo de humanização, a gente vai passando pela alma, representada pela lua, em direção ao espírito, representado pelo sol. Então a figura da temperança, resumidamente, representa essa mistura entre alma e espírito no nosso caminho. A gente vê duas pilastras aí representando novamente a dualidade do signo de Gêmeos, onde em cima de uma a gente vê a lua, em cima do outro a gente vê o sol, alma e espírito, o caminho da humanização. E no centro, no topo dessa imagem, a gente vê dragões entrelaçados também. Eles podem representar aqui o indiscriminado, aquilo que ainda precisa ser purificado e que na alquimização que a gente faz com o nosso ser, ele vai se humanizando. A gente vê essa águia dupla aí também, representando um símbolo da elevação espiritual. E por fim a gente vê o homem e a mulher entrelaçados entre si, como se eles fossem um só, siameses. Aqui a gente encontra a androginia. O que significa androginia? Mais uma vez, reforçando que o ser humano é tanto masculino quanto feminino, independente do gênero sexual que a pessoa tem. A gente vê a figura do hermafrodita, não no sentido literal da palavra do ser humano que tem os dois órgãos sexuais,
mas no sentido da polarização que existe dentro da gente, sendo masculino e feminino. Hermafrodita era o nome do filho de Hermes e Afrodite. Aqui a gente vê Logos como Mercúrio e Eros como Vênus, a união de mente com amor, de lógica com amor, de lógica com o erótico. Mais uma vez, para finalizar, a gente encontra a união do Yin e do Yang, unidos num único símbolo, onde o signo de Gêmeos tem como objetivo nos mostrar a dualidade, para que a gente saiba que existe um oposto complementar a tudo em direção à unidade. Quando a gente vai analisar o signo de Virgem, a gente encontra aqui novos símbolos. Vamos lá. A gente vê um anjo centralizando a imagem. Aqui a gente pode interpretar esse anjo como a deusa Astreia, do qual eu já falei. Aquela deusa que viveu entre os homens trazendo a purificação e a conexão com a natureza de forma harmônica. Ela segura numa mão um trigo, representando a fertilidade, a alimentação, o cultivo, tudo isso voltado para o signo de Virgem. E na outra mão, ela segura uma chama, representando a purificação de tudo. Aqui embaixo a gente encontra um chacal. Esse chacal é associado à mitologia egípcia como Anubis, o deus dos mortos, o deus Psicopompo do Egito. Psicopompo era uma das funções de Hermes, de Mercúrio. Ele pegava as almas dos mortos e levava para o submundo para serem julgadas. Em frente a esse chacal a gente encontra um destilador, representando aquele processo onde a gente vai fazer toda a nossa alquimia interna. Do outro lado a gente vê Ibis. Ibis é uma ave associada diretamente ao deus Thoth. A gente já falou de Thoth, o deus da sabedoria, da magia, associado a Mercúrio, lá no Egito. Junto dele a gente encontra pergaminhos e livros. Esses pergaminhos e esses livros estão relacionados ao conhecimento, que estão relacionados a Mercúrio, que estão relacionados ao aprendizado e ao aprimoramento, voltados para o signo de Virgem. Nesse canto a gente encontra Hermes, o deus regente de Virgem, Mercúrio. Aqui em cima a gente encontra um centro cósmico. O que ele pode representar aqui? Esse centro cósmico pode ser o representante do próprio universo, onde o signo de Virgem, a partir do conhecimento e da separação, do discernimento, vai separando cada partezinha desse universo cósmico infinito. Embaixo dele, a gente vê uma figura ao fundo que pode ser representada por Osíris. Resumidamente, no mito de Osíris, ele é esquartejado pelo seu irmão e o corpo dele é jogado no rio. A deusa Ísis, esposa de Osíris, foi atrás de juntar todas as partes dele. Aqui a gente vê novamente o signo de Virgem, que tem como função fazer funcionar as coisas. Então ela juntou as partes de Osíris para poder dar vida novamente a ele. Assim como o signo de Virgem tem como objetivo pegar o que está estragado, juntar as partes e consertar para poder voltar a funcionar. Tudo isso a gente lembra novamente de que Virgem é um signo regido pelo elemento terra, que tem a ver com o dia a dia. Se cada dia você junta um pedaço de si mesmo, conserta um pouco mais quem você é, se lapida um pouco mais, você vai estar exercendo a função Virgem. Aqui em cima a gente encontra novamente um macaco segurando uma balança. O macaco também era um animal associado ao deus Thoth. Tanto Ibis quanto o macaco eram associados a ele. Aqui ele segura uma balança e essa balança ela tem uma pena. Na mitologia egípcia, quando uma pessoa morria, o coração dela, os sentimentos, a bondade dela deveria ter o mesmo peso que uma pena. Então veja só, o julgamento deles, de forma simbólica, claro, acontecia dessa forma. Uma hora a gente explora mais isso. A gente vê também duas serpentes aí, entrelaçadas. Essas serpentes podem representar novamente a dualidade do caduceu de Mercúrio, que a gente encontrou lá em Gêmeos. E por fim a gente vê 4 figuras nos cantos dessa imagem, que são representantes dos 4 signos fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Os 4 signos fixos representam a função daquele elemento concentrada. É fixa. Então são 4 pilares.
Vamos colocar assim. E por fim a gente vê todos esses símbolos reunidos. Novamente a gente volta para a figura do centro, alada, representando a espiritualização, porém na matéria. A gente vai estar fazendo todo dia um pouco, elaborando todos os nossos sistemas e se aprimorando. Nesse aprimoramento a gente vai fazendo o contato entre os reinos, o reino material e o reino espiritual. A gente vai sempre unificando todos eles porque fazem parte de uma só coisa. Só que a gente vê de forma separada devido à polaridade. Mundo espiritual e mundo material. Eles se entrelaçam. E o objetivo de Virgem é fazer o contato entre o mundo espiritual e o mundo dos homens. E aí tudo isso é representado tanto pelas asas quanto pelo fogo de purificação que ela segura nas mãos. Quando a gente pega umas imagens assim para poder traduzir e ilustrar os signos, eles ficam ainda mais ricos, porque os signos são símbolos e símbolos são infinitamente preenchíveis. Porém, existe um princípio e um núcleo para cada um desses símbolos, claro, para poder não fugir e parecer que qualquer coisa se encaixa naquele símbolo. Então vamos lá. Vamos finalizar agora o signo de Virgem, porque logo a gente passa para o signo de Libra.